Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Sou João Vitor Wróblewski. Faz algum tempo já que eu não posto vídeos no canal Filosofia da Psique, então começar com uma explicaçãozinha bem rápida do porquê disso. Eu acabei de me formar, concluí a minha graduação nesse ano de 2018 que passou. Feliz ano novo também para vocês, apesar de atrasado, eu ainda não havia postado nenhum vídeo esse ano. E a minha graduação, ao longo dos 5 anos, ela acabou me desgastando muito psiquicamente e emocionalmente, ela acabou realmente tomando muita energia de mim, e por isso eu tirei esse final de ano e esse iniciozinho de 2019 para fazer outras coisas, estudar outras áreas. Continuo estudando a filosofia, mas agora fui um pouco mais para o lado da filosofia voltada para astronomia, estudando um pouco Galileu, alguns outros filósofos importantes para outras áreas, e acabei dando uma certa pausa na psicologia e na psicanálise. Não significa que o canal parou, acabou, vamos continuar sim com o projeto Filosofia da Psique, apesar de parecer estar cada vez mais difícil promover o conhecimento. Parece que nós estamos cada vez mais fechados a aprender coisas novas, mas talvez esse seja justamente o momento para se trabalhar com mais energia e mais afinco ainda, e não para desanimar. O projeto Filosofia da Psique segue, tanto com o canal do YouTube quanto com as redes sociais. Então estamos explorando novas redes sociais, então algumas às vezes vão perdendo tanto o uso quanto tinham, então acaba diminuindo um pouco o número de usuários, acaba algumas redes sociais encerrando, mas a gente sempre vai atrás de outras, sempre começa novos meios de se comunicar com vocês. Temos feito isso. Temos explorado as redes sociais, então esse final de ano parou um pouco o canal, mas não pararam as redes sociais. Enfim, seguimos com o trabalho, possivelmente agora muito mais voltado para a psicanálise, já que é a minha área já declaradamente desde o início do canal, e agora estando formado eu tendo a estudar muito mais na área psicanalítica, principalmente a área clínica, que é a área que me atrai mais. E hoje vamos falar um pouco mais a respeito de uma questão mais filosófica, que já foi tratada por Bauman, apesar de eu ter um pouco de cautela ao analisar Bauman e ao ler ele, porque também eu sempre fico com aquele pé atrás. Eu já discuti em outros momentos com pessoas da área, que eu sempre tenho uma certa preocupação e uma cautela em não cair no saudosismo, então em não ficar naquela história de que antigamente era melhor. Nós temos sim que analisar de uma maneira crítica o contemporâneo, temos que analisar os problemas que estamos tendo em função da tecnologia, em função de todos os recursos novos que temos acesso, mas também não podemos ficar naquela coisa de demonizar o presente e idolatrar o passado. Isso não funciona. Eu sempre digo, é só olhar para... Se tiver um mínimo de conhecimento histórico, você não vai idolatrar o passado. É só olhar para a Santa Inquisição, para o número de pessoas que foram mortas, para o número de pessoas que foram queimadas, para o número de doenças que existiam, para o número de pessoas que morriam com banalidades, como uma diarreia, porque não se tinha nenhum medicamento para tratar. Então, sempre cautela também, não ficar demonizando o presente e idolatrando o passado. Mas existe uma coisa que eu venho pensando há algum tempo, e só agora realmente tomei a decisão de gravar a respeito, que é a questão da informação imediata. Então nós temos uma comunicação muito imediatista. Nós temos uma comunicação que eu mando uma mensagem hoje por um aplicativo ou por algum recurso do celular ou da própria internet. Eu mando uma mensagem para uma pessoa do outro lado do mundo e ela recebe quase que instantaneamente. Então nós temos uma comunicação muito instantânea. Isso, por um lado, facilita a vida, claro, nós temos condições de estarmos informando as pessoas muito antes das coisas. Nós temos condição de, por exemplo, alguém está vindo para casa, eu posso pedir para a pessoa no meio do caminho comprar alguma coisa para mim, eu não preciso depois sair ou esperar ela chegar em casa para pedir para ela voltar. Eu tenho uma novidade para contar hoje para uma pessoa que convive comigo, eu não preciso esperar ela chegar em casa, eu posso mandar uma mensagem para ela contando, posso mandar uma mensagem de voz. Isso, por um lado, facilita muito a nossa vida, mas não está funcionando. E não sou eu que digo que não está funcionando. É o próprio quadro clínico. Então a psicologia nos mostra que isso não está funcionando.
A psicologia, a própria filosofia já vem analisando isso, como eu mencionei o Bauman, apesar de uma certa cautela ao ler ele, é uma pessoa fantástica que escreveu de uma maneira muito interessante a respeito disso. E que pode ser tomado como uma leitura desde que se tenha sempre esse olhar também de não se cair no saudosismo. O que eu digo que não está funcionando? Nós evidenciamos a partir dos quadros clínicos um número de depressão, um número de ansiedade, um número de tentativas de suicídio e de suicídios efetivos que nos demonstra claramente que a forma como vivemos socialmente hoje não está funcionando. Então nós temos hoje quadros clínicos muito específicos que são sim numericamente muito maiores e têm crescido cada vez mais, e um dos que nos demonstra que essa velocidade que nos comunicamos não tem funcionado é justamente os quadros de ansiedade. Nós temos quadros de ansiedade muito grandes e que, quando estudados mais a fundo, nos demonstram uma relação muito direta justamente com esse fato de que hoje, devido a essa comunicação muito rápida, nós não temos muita estabilidade. Eu já falei em outros vídeos no canal, não vou ficar me repetindo a respeito do quanto o ser humano se sente seguro em locais conhecidos ou lugares conhecidos. E isso, quando eu falo, não estou falando do local especificamente físico, mas da cultura, uma cultura conhecida, um pensamento compartilhado, algo que lhe faça ter uma sensação de pertencimento. E, de certo modo, também ter uma sensação de estabilidade. O pertencimento, o lugar conhecido, é aquele lugar onde você acredita ter domínio das coisas. Sabemos filosoficamente que não temos. Mas ao menos você tem uma sensação maior de um domínio, de uma estabilidade, de um certo equilíbrio, o que nós não estamos tendo no contemporâneo. Então nós temos uma comunicação tão rápida que eu tenho um compromisso para daqui meia hora e eu não sei se a pessoa vai ir a esse compromisso ou se daqui 5 minutos ela simplesmente vai me mandar uma mensagem: olha, sabe aquele compromisso que a gente tinha? Pois é, então surgiu outra coisa, eu não vou poder ir. E isso tem sido constante. As pessoas a todo momento têm desmarcado compromissos meia hora antes do compromisso, 1 hora antes, no mesmo dia. E essa velocidade não tem funcionado. Como eu disse, não sou eu quem estou dizendo isso. São os quadros clínicos de ansiedade que nos demonstram que isso não tem funcionado. Porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas, as pessoas estão cada vez mais com medo, sem saber do que elas têm medo. Elas têm medo de perder a outra pessoa, mas não conseguem reconhecer o porquê desse medo. Elas têm medo, muitas vezes, de sair de casa e não reconhecem o porquê dessas fobias e medos. Elas não reconhecem o porquê dessa ansiedade de querer que tudo aconteça para ontem. É porque estamos entrando em uma lógica a qual não estamos preparados para dar conta, tanto fisicamente quanto psiquicamente. Não estou falando também que talvez novas gerações não possam se preparar e conseguir dar conta disso. Mas até o presente, até as gerações que têm surgido nos últimos 10 anos, isso não tem funcionado, porque nós temos sim crianças de 5, 6 anos com quadros de ansiedade. Isso nos demonstra que mesmo para as gerações mais atuais não tem funcionado essa velocidade de comunicação, não tem funcionado esse ritmo no qual estamos vivendo. E aqui também não falo que temos que voltar a nos comunicar por carta, enviando por correio uma carta que sabe-se lá se vai chegar ou se perder no caminho, né, como é costume do correio, enviar para se chegar. Não, o que eu estou falando não está funcionando. Temos que olhar, temos que entender o porquê não está funcionando e fazer algo a respeito. Porque a condição está realmente crítica. Estamos tendo quadros de ansiedade muito intensos, muitos casos de ansiedade, muitos casos de depressão, muitos casos de suicídio e tentativas de suicídio, e temos que analisar o que está levando a isso. E fica relativamente fácil analisarmos, entre aspas, quando pegamos tanto autores como o Bauman, que fala a respeito disso, quanto existem vários outros falando também a respeito disso, como também quando analisamos o que tem acontecido de diferente nos últimos anos. Então, quando nós nos perguntamos por que existem tantas pessoas ansiosas nos últimos 10, 15, 20 anos,
temos que nos perguntar o que mudou nos últimos 10, 15, 20 anos. Sabemos que de 20 anos para cá, uma das principais mudanças que tivemos foi em relação à tecnologia, internet, a comunicação de maneira geral, que também veio em função da internet. E então precisamos olhar para isso e olhar de uma maneira um pouco mais crítica. O que isso tem gerado de efeito? Entender que não estamos dando conta desse efeito. Se estivéssemos, estaríamos vivendo de maneira saudável com a tecnologia e não da forma como estamos. Hoje já se fala em vários outros transtornos físicos em função dessa comunicação imediata e em função da tecnologia, como o próprio ALER. Então, as pessoas estão lesionando as mãos, os pulsos, por digitar muito. Então, tudo isso tem nos demonstrado que não estamos prontos para trabalhar com a tecnologia como estamos trabalhando. E o ser humano, ele realmente é muito imaturo para estar atuando com essa liberdade que está tendo. Nós vemos isso a partir dos open bar, nós vemos isso a partir do buffet livre. Então a pessoa vai no buffet livre, ela come até passar mal. Ela não come o tanto que ela comeria. Se fosse por quilo, ela não come o tanto que ela comeria em casa. Ela come até passar mal. Ela vai numa festa open bar, ela não vai beber o tanto que ela beberia normalmente se ela estivesse pagando pela bebida. Não, ela vai beber até ir em coma alcoólico. Então nós não estamos tendo maturidade, e isso não apenas em relação à tecnologia, como em várias outras áreas, nós não estamos tendo maturidade para trabalhar com a liberdade. E isso me preocupa, porque eu, quem já conhece sabe, sou um defensor. Não abro mão de maneira alguma de defender a liberdade. Tanto é que sou um simpatizante do anarquismo porque acredito que nós devemos sim ter o máximo de liberdade e nos obrigarmos a nos desenvolvermos de forma a dar conta dessa liberdade e de exercer ela, tanto em benefício próprio quanto em benefício social, sem prejudicar o outro ou minimamente prejudicando o mínimo possível. Isso me preocupa bastante, então trago esse alerta para pensarmos um pouco a respeito do quanto essa comunicação imediata tem nos prejudicado. Tem sim nos favorecido em muita coisa, mas tem nos prejudicado em muitas outras. Então temos visto muitas situações nas quais as pessoas realmente perdem completamente essa sensação de estabilidade porque os compromissos são desmarcados de última hora, porque você também não consegue, você se obriga a entrar nessa lógica mesmo que você não queira. Você tem uma lógica de que a qualquer momento alguém pode te ligar marcando alguma coisa em cima da hora ou desmarcando alguma coisa que você tinha. Então você também não se sente confiante para dizer para o outro, sim, eu vou estar em tal lugar, tal horário, porque você não sabe se você de fato vai poder estar. Tem muitos atravessamentos e evidentemente não está funcionando desse modo. Então temos que pensar sim uma maneira que funcione, ainda utilizando a tecnologia, mas nós utilizando a tecnologia e não o ser humano sendo domesticado pela tecnologia como tem sido atualmente. Não é o ser humano que diz para o celular, olha, agora eu preciso de tal coisa, você vai fazer para facilitar a minha vida. Não, é o celular que te diz, olha, agora você tem que olhar a mensagem. Olha, alguém curtiu teu post na rede social, você tem que olhar agora. Olha, eu tô acabando a minha bateria, você tem que me conectar na carga. É isso que tem acontecido. A gente vê inclusive essa sátira nas redes sociais, do celular mandando o sujeito ir conectar ele na tomada, porque realmente é isso. A tecnologia está domesticando o ser humano e não o ser humano utilizando a tecnologia em função de benefício próprio e de benefício social. As pessoas não estão mais utilizando a tecnologia para atingir seus desejos. Elas estão utilizando a tecnologia para saber o que elas têm que desejar. Porque é o teu celular que te manda propaganda do celular novo que você tem que comprar. Então a tecnologia ela está domesticando o ser humano. E não o ser humano fazendo uso da tecnologia em benefício próprio e benefício social, em função de um desenvolvimento e de um crescimento. Nós temos vários estudos já apontando isso e nós temos várias frases clássicas que deixam isso bem emblemático, como aquela questão de que estamos vivendo em um mundo de celulares inteligentes e pessoas burras, porque estamos confiando tanto em ter acesso à informação a todo momento que não nos preocupamos mais em filtrar e analisar a informação. Temos que rever toda essa relação que estamos estabelecendo com a tecnologia, porque evidentemente não está funcionando. Temos que rever isso de um modo que funcione. Fica aí o alerta, fica aí para pensarmos a respeito. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clica em gostei. O projeto Filosofia da Psique continuamos com os vídeos, continuamos com as redes sociais, continuamos com o trabalho de divulgar o conhecimento e de tentar trazer a nossa visão a respeito das coisas. Então auxilie-nos a fazer o canal crescer,
Vamos atrás de mais inscrições, enviem os vídeos para pessoas que são conhecidas, que vocês sabem que vão gostar do material. Então também não recomendo que envie para qualquer pessoa, porque talvez nem todo mundo aprecie esse tipo de conteúdo que nós produzimos. Sabemos que hoje os conteúdos mais fúteis têm sido muito mais privilegiados pelas pessoas do que conteúdos mais questionadores que nos levam a pensar. Afinal, pensar dá trabalho. Mas se você sabe de alguém que está disposto a trabalhar e que realmente quer pensar, quer entender coisas novas, quer refletir sobre coisas que já sabe, mas com outras visões, envia o link do nosso canal, envia os vídeos, nos ajudem a divulgar para que possamos aí continuar produzindo conteúdos e trazendo novidades. Até um próximo vídeo.